Amém. É motivo de alegria estar mais uma vez aqui, irmãos, para compartilhar com a igreja um pouco daquilo que o Senhor fala conosco. O Senhor já tem falado, desde que eu cheguei aqui, eu pude entender que Deus tem falado conosco. E Ele fala de diversas formas, Ele fala sobre restauração, Ele fala sobre cuidado. E o Senhor tem cuidado da minha vida, da minha casa, da tua casa. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, uma passagem muito conhecida. João, capítulo 5, que vem narrar a história do paralítico de Betesda. Os irmãos fecharam, digam amém? Amém, vamos ler. Que diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água. E assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O 8 diz: e Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Até aqui, os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor, porque Ele ainda está aqui. Ele habita no meio dos louvores, como diz a sua palavra, mas habita também no meio da pregação. Até o término do culto, o Senhor habita neste lugar. E quando recebemos a bênção apostólica, Ele vai conosco para os nossos lares, nos guiando, nos guardando a porção quando nós recebemos neste lugar. E essa palavra, ela muito fala ao meu coração, irmãos, sobre a passagem desse paralítico, porque é muito interessante que a epígrafe do texto, ela já diz que a passagem se trata sobre o paralítico de Betesda. Ao desenrolar da história a gente vai ver, mas é muito interessante que esse texto ele começa falando sobre a geografia do lugar, aonde se encontrava esse tanque. E o Senhor fala muito ao meu coração neste lugar propriamente, no tanque chamado Betesda. Ao estudar sobre esse lugar, a Bíblia ela diz que havia um tanque chamado Betesda que tinha 5 alpendres. E eu fui para ver atrás do que era alpendres, né? Alpendres são portas. E quando eu comecei a procurar para ver como era a estrutura deste lugar, até porque eles tiveram que remontar, porque o tanque, devido ao tempo, às guerras, ele já foi praticamente todo destruído. Há no lugar algumas muralhas do que era o tanque. E alguns historiadores dizem que aquele tanque ele foi construído, mas não para a finalidade que ele está sendo usado nesse texto. E é muito interessante porque o Senhor começou a falar comigo aí. Porque, na verdade, o tanque de Betesda eram dois reservatórios de água grande, realmente eram tanques. Só que a gente vê que eles não foram construídos para isso, até por conta da localização desses tanques. Se você for procurar, até mesmo na internet, você vai ver que ele ficava com o seu lado para a Fortaleza Antônia, onde morava o governador da Judéia, que era romano, e a sua frente ficava para a Porta das Ovelhas. O texto vai dizer isso, que ele ficava próximo à Porta das Ovelhas. E esse tanque ele tinha 5 portas que rodeavam os seus lados. 5 portas para aqueles dois reservatórios. E essas portas, que eram no total de 5, historiadores chegam à conclusão que elas significavam o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Porque se a gente for hoje procurar, há várias linhagens teológicas judaicas. Tem judeus cristãos que acreditam em Jesus como Messias, como Filho de Deus. Há judeus tradicionais que não acreditam. Há judeus também com outros tipos de teologia. Mas o que a gente tem certeza é que todo judeu acredita na Torá.
Todo judeu acredita nas leis de Moisés. Então, aqueles alpendres, aquelas portas significavam a lei. E é muito interessante que aquele tanque ele tinha duas finalidades. Que era, primeiramente, a limpeza física. Porque os judeus, quando eles subiam, antes de entrarem no templo, eles passavam por aquele tanque, se lavavam na primeira piscina do tanque, que significava a limpeza física. Porque eles vinham, muitos subindo de caminhos desérticos, então, provavelmente estavam com as suas vestes sujas. Então, eles passavam por aquelas primeiras águas, lavavam-se fisicamente, e quando estavam limpos fisicamente, eles iam para a segunda água. E a segunda água significa limpeza espiritual, significa santificação. Então, aquele tanque que a gente vê nessa passagem de João 5, ele está com uma finalidade totalmente diferente para a qual ele foi criado, segundo os historiadores. A Bíblia não relata propriamente isso, mas eles chegam à conclusão por conta de todos os vestígios, a geografia do lugar, os levantamentos históricos. E a gente vê que aquele tanque era um tanque onde se acreditava, outrora, esse tempo, que era um tanque para purificação física e purificação espiritual. Só que um dado momento da história, a gente não sabe quando esse tanque passa a não ser mais usado para essa finalidade. Ele passa a não ser mais usado para a finalidade de limpeza espiritual, limpeza física. E a gente chega a uma conclusão, que quando se para de buscar em Deus a limpeza, quando se para de buscar a santificação, a consagração, quando se para de buscar a Deus, começa-se a haver doenças. Doenças que muitas vezes começam na alma, só que daqui a um tempo ela vai transportar para a parte física. Por quê? Porque aqueles judeus, eles tinham o costume de se limpar, porque eles não entravam no templo de qualquer jeito. E nós temos visto hoje a igreja do Senhor, que muitas vezes entra na casa do Senhor de qualquer maneira. Não tem mais aquele cuidado. Antigamente se pregava muito sobre a sandália dos pés. Tira a sandália dos seus pés, eu ouvia muito. Eu lembro quando eu era criança que se falava isso em cultos de libertação, cultos de campanha, consagrações, eu tinha medo. Porque eu mesmo criança, eu sabia que há uma responsabilidade em se entrar na casa do Senhor. É uma responsabilidade de você estar dentro do templo. Porque dentro do templo habita a presença daquele que é altíssimo, que é grandioso, que é poderoso e que tem os seus olhos como chama de fogo, a ponto de sondar todos os corações e mentes. E a Bíblia narra que Jesus subindo de Cafarnaum, da Galileia, e ele vai em direção à festa que os judeus estavam indo também. E a maioria já não passava mais por aquele tanque, porque o tanque agora estava cheio de mancos, coxos, ressecados, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas necessitadas. Lugar que antigamente era lugar para vida, lugar para restauração, tinha pessoas doentes. E a Bíblia diz que essas pessoas esperavam o movimento das águas. E é muito interessante porque a gente vê hoje também pessoas que estão esperando o movimento das águas para serem curadas, para terem suas vidas transformadas. A gente está vendo pessoas esperando o movimento das águas para mudarem de situação financeira, mudarem de vida. Mas eu venho te dizer que o Deus que faz milagres está neste lugar e Ele não precisa do movimento de uma água, porque Ele pode operar todos os dias do ano. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui profetizando 2024, 10ª volta, né? Simbolizando o mês de outubro. Infelizmente, a gente chega, muitas vezes, esse mês, que não mais a quantidade de pessoas que eu havia no começo do ano. Porque tem pessoas que, ao longo da sua caminhada, da sua trajetória, vão perdendo o propósito. E vão esquecendo daquilo que elas falaram para o Senhor. A gente tem essa mania, né? De fazer aquelas promessas no final do ano. Quando o ano vira, Senhor, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou ser aquele crente. E muitas vezes a gente não consegue cumprir as promessas, porque nós somos falhos, irmãos, acontece. Muitas vezes a gente coloca uma meta no nosso coração, a gente coloca uma meta no nosso caderno, na nossa agenda para cumprir, mas muitas vezes as próprias adversidades da vida nos impedem de dar prosseguimento àquilo que a gente assentou no nosso coração. Mas nós entendemos também que a gente só faz tudo aquilo que o Senhor permite, porque nada sai da agenda de Deus, vamos dizer assim. Porque aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, Ele vai cumprir. Aleluia. Só que depende de nós estarmos preparados para receber o favor do Senhor. E muitas vezes aquilo que o Senhor poderia cumprir em menos tempo, por causa da gente não estar
conforme o Senhor quer, acaba demorando um pouquinho mais. Porque, infelizmente, estamos representando hoje outubro, muitas pessoas vão perdendo o propósito pelo meio do ano. Passou-se carnaval, algumas pessoas perderam o propósito. Chega metade do ano daqui a pouco, festa junina, julina, agostina. Aí tem gente que já perde o propósito. Vai passando por algumas adversidades. Dependendo de como é que está o valor do dinheiro, dependendo se tem crise ou se não tem crise, a pessoa perde o propósito. Porque são pessoas que param de olhar para Deus, param de buscar em Deus o seu socorro, como diz em Salmo 46, e começam a olhar para o homem. Porque a Bíblia, ela é muito clara quando diz que os homens ficavam no tanque esperando o movimento das águas, porque de tempo em tempo descia um anjo que movimentava essas águas e o primeiro que descesse era curado. E é muito engraçado porque até o nome do tanque remete a isso, porque a Bíblia diz que o nome do tanque era Betesda. Se você for buscar, a palavra Betesda, ela significa casa de misericórdia. E aquele lugar era um lugar de misericórdia, porque as pessoas que estavam ali estavam em situação deploráveis. Muitas linhas teológicas aí vão dizer que não tinha anjo no tanque, que era, de repente, uma crença da época, mas, irmãos, entre a palavra de qualquer pessoa e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Eu não estava lá, não sei se tinha anjo ou se não tinha anjo, eu sei que a Bíblia diz. Então, eu vou com a palavra. Só que, infelizmente, tem pessoas que ficam tão presos ao favor de Deus, a bênção, o anjo que faz, que esquece que, na verdade, a adoração é a Deus. O nosso compromisso é com Deus. E quando a gente começa a colocar o olho muito no milagre, colocar muito o olho naquilo que Deus vai fazer, a gente começa a perder um pouco o foco daquele que faz. Porque quando a gente começa a se mover somente por conta de uma promessa, quando a gente começa a se mover somente por conta de um favor, quando aquilo demora nas nossas vistas a acontecer, ou quando não acontece da forma que a gente quer, a gente se frustra. É aí que muitas vezes começam as doenças. A doença do desânimo. Não vou fazer mais não, porque eu estou buscando tanto, eu não estou vendo acontecer. A doença da irritabilidade. Eu não tenho mais paciência para esperar. Nada muda. Irmãos, Deus é mudança. Porque a Bíblia diz que Ele se move no meio do seu povo. Então não tem como nada continuar da mesma forma. Aleluia. Deus está agindo, só que muitas vezes com os nossos olhos naturais a gente não consegue contemplar. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam com os olhos fitos na água. Porque quando a água se movesse, alguém tinha que descer e ser curado. E era o primeiro que descia, ou seja, o segundo não tinha vez. O terceiro, esquece. O quinto, então, espera para o próximo movimento se programa melhor. Porque o mundo que a gente vive é assim. O primeiro lugar, ele é exaltado. Quem chega em segundo, terceiro, não tem vez. Simplesmente leva o título de perdedor. Então, tapinha no ombro e fala, de repente, na próxima você entra. Né? E muitas vezes a gente fica preso a esses diagnósticos do homem. Poxa, não consegui no ano de 2023. Será que 2024 eu vou conseguir? Será que eu vou chegar àquilo que Deus quer para a minha vida? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não precisa do diagnóstico do homem para poder fazer algo na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo pode até falar para você que você não tem vez, que você não tem chance, que você não tem capacidade. Mas foi o Senhor que te escolheu. E a Bíblia diz que Ele não erra, que Ele não mente, Ele não é filho do homem para mentir. E Ele não errou quando me escolheu, Ele não errou quando escolheu você. Aleluia. Pelo contrário, Ele teve uma decisão de acertar a minha e a tua vida. Porque outrora só Deus sabe o que acontecia na nossa vida, mas hoje nós estamos aqui para provar que o Deus que restaura, que Deus que tira da enfermidade, o Deus que tira de dentro do tanque, o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º, o 20º, o 40º, Ele está neste lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes Deus exalta aquele que está no final da fila, justamente para provar que Ele é Deus. Porque Ele usa as coisas que aos olhos dos homens é tolo para confundir os que são sábios. E a Bíblia diz que Jesus ele sobe em direção ao templo de Jerusalém. Só que antes de passar para a porta das ovelhas, que era a porta onde se conduzia as ovelhas para o templo para serem sacrificadas. Na época, por exemplo, como da Páscoa. Antes de Jesus ele passar por aquela porta, a Bíblia diz que ele entra no tanque. Mas o tanque agora não era lugar de doentes.
O tanque não era agora lugar de homens esquecidos. O tanque agora não era lugar de gente inválida. O tanque não era mais lugar de quem buscava Deus, era lugar de quem buscava o anjo. Só que Jesus, ele entra naquele lugar. E a Bíblia diz que quando Jesus está em algum lugar, alguma coisa tem que acontecer. Tem muita gente que parou no meio da sua caminhada porque ficou frustrado. Frustrado porque o anjo não moveu as águas, porque acreditou em anjo, porque de repente se apegou a alguma promessa, alguma profecia que não aconteceu. Só que o Senhor, ele tem poder para visitar o cativeiro. Ele tem poder para visitar o lugar onde de repente alguém está preso, alguém que você está orando, alguém que de repente estava no nosso meio e se perdeu, se frustrou, foi embora, porque não conseguiu permanecer, porque perdeu o propósito, porque abandonou o propósito. Mas o Senhor, ele pode resgatar. E a Bíblia diz, isso é muito interessante e me chama a atenção, que antes de Jesus ir até aquele homem que estava paralítico há 38 anos, a Bíblia diz que ele vai procurar saber desse homem. Ele não apenas se apresenta, olha só, eu sou Jesus, o que você está precisando, quem é você? Não, ele vai saber quem é aquele homem. Irmão, um desvalido aos olhos da humanidade. Uma pessoa sem valor. Uma pessoa que não poderia oferecer nada a ninguém, mas Jesus vai saber dele. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele tem cuidado de ouvir a nossa oração, de conhecer. Deus, ele conhece a tua causa, ele conhece o teu problema. Ele não está alheio àquilo que você está passando, àquilo que você está vivendo. A Bíblia diz que o cego clamava ao Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão falava assim, olha, não pode te ouvir não. O mestre tem muita coisa para fazer. Está preocupado com você. Só que ele insistia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que tem uma hora que Deus para. Jesus, ele para poder ouvir o clamor daquele cego. E ele para ouvir a nossa oração até hoje. Ele para ouvir o nosso clamor. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Aleluia, porque ele conhece a intenção do coração do homem. De repente você não tem a melhor oração, a melhor oratória. De repente você não sabe nem chegar até a Deus com as suas palavras. A gente faz igual o hino que foi cantado aqui. É gemido misturado com palavra, com choro, com lágrima, com ai, com não aguento mais. E às vezes assim é a oração. Mas muitas vezes é essa oração muito mais sincera, muito menos cheia de regalias, que ela vai ser muito mais ouvida por Deus. Porque, na verdade, as palavras que a gente fala, por mais bonitas que sejam, quem interpreta para Deus é o Espírito Santo. Então não adianta enfeitar. Não adianta maquiar, se não abrir o coração, se não rasgar o coração e falar com Deus o que está sentindo, a oração não sobe. Aleluia, não passa do teto. E tem gente se enganando até hoje. Tem gente pensando, não, porque se eu falar assim, dessa forma, irmãos, se não abrir o coração, muitas vezes a gente precisa falar para Deus, contar a Deus, para Deus como nós somos. O pastor Zé Carlos pregando aqui no domingo fala, às vezes a gente tem que dar nomes. Dá nomes àquilo que a gente faz, aquilo que a gente precisa de libertação. Dá nome àquilo que a gente precisa que Deus faça. Mas muitas vezes a gente fica apegado a uma oração hipócrita. Senhor, porque na tua bagulho... Irmãos, se não rasgar o coração, não tem como abrir os céus. Aleluia. Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado para que eu e você tivéssemos acesso. E muitas vezes a gente recusa esse acesso por conta de coisas religiosas que o homem inventou. Aleluia, mas você hoje está sendo convidado a abrir a tua boca e glorificar ao Senhor. Você está sendo convidado a abrir o teu coração e falar a Deus para aquilo que você precisa, aquilo que você tem buscado. Ele tem ouvido o teu clamor e a tua oração, porque a Bíblia diz em Salmo que Ele não rejeita um coração quebrantado nem um espírito contrito. Aleluia. Ele não mente, então Ele não vai te rejeitar. Eu não sei se o mundo te rejeitou. Eu não sei se alguém te rejeitou. Eu não sei se é seu pai, se é sua mãe. Mas a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta. Todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Bilhões de pessoas na terra. Mas Ele conhece o teu nome. Ele conhece a tua identidade, Ele conhece a tua estrutura. E Ele te capacita para passar por essa situação. E ao final de tudo você vai falar, nossa, foi a mão de Deus, não fui eu, não consegui chegar aqui sozinho. Foi o Senhor que me trouxe. O Senhor nos conduz e o Senhor nos guia. E é muito interessante que na casa da misericórdia, quando Jesus ele entra e se informa com quem é aquele homem, ele se apresenta após isso. E ele faz uma pergunta àquele homem. Queres ficar são? Uma pergunta que ela tinha uma resposta fácil, né? Ou sim, ou não.
Mas quando Jesus ele fala essa pergunta, na verdade, ele não estava querendo saber se aquele homem queria ficar curado fisicamente. Ele queria saber se aquele homem queria ser curado até na sua alma. E quando Jesus indaga ele dessa maneira, Jesus arranca do coração daquele homem algo que já estava preso há muito tempo. Uma frustração. Porque ele fala assim, Senhor, não tem homem algum, irmãos. O homem está há 38 anos naquela cama. Ele fala, não tem homem algum que quando o movimento das águas, quando a água é agitada, me pegue e me desça até o tanque. Ou seja, ele quis dizer, eu estou aqui porque ninguém se importa comigo. Porque todo mundo pensa aí na frente se curar e eu estou ficando para trás. Eu estou 38 anos nesse tanque. Não tem ninguém, irmãos, de repente tá. Vamos partir da hipótese de que alguém teria sido curado na frente dele. Não poderia esperar um pouquinho ali. Não, já fui curado, agora eu vou levar você. Nem isso. 38 anos e não tem ninguém se importando. Pessoas que passaram pela mesma situação que ele. Que estavam ali junto com ele. De repente cego. De repente coxo também. De repente até em situações piores. Mas não se importaram. E muitas vezes tem pessoas que estão feridas e não conseguem cumprir o propósito. Porque passaram numa situação dessa de frustração, de abandono. Quem poderia ajudar abriu mão. Quem poderia cuidar deixou para lá, esqueceu. Magoou, feriu, se aproveitou. Como é difícil você se recuperar de uma situação de traição, de uma situação de abandono. Como é difícil você, porque aquilo te fere de uma forma que até para você perdoar é um processo, não é fácil. A gente às vezes se maqueia, né, de uma religiosidade, de que está tudo bem. Não, está tudo bem, está tudo bem. Já chorei na igreja, está tudo bem. Aí é uma pessoa que já não consegue mais ter amizade, já não consegue se relacionar com ninguém porque fica preso na traição que sofreu. É uma pessoa que não consegue avançar em certas áreas da tua vida por conta daquela mágoa, por conta daquela ferida. Mas Jesus veio para poder limpar e cicatrizar toda a ferida. Aleluia! Ele veio para curar o coração, para curar a alma. Aleluia! Os irmãos aqui que trabalham na área da saúde, sabem que ferida, para ser curada, ela precisa ser limpa. E quando você limpa uma ferida, que ainda não está tratada, que ainda não está curada, ela sangra. E muitas vezes as pessoas não são curadas das suas dores, como a gente ouviu aqui terça-feira. Não são curadas das suas dores porque elas sabem que se tentarem limpar aquela ferida, vai sangrar de novo. Vai doer. E o trauma de sentir a dor de novo? E o trauma de deixar aquela ferida ser limpa de novo? Mas é necessário. Se a ferida não for limpa, ela não será curada. E quando Jesus ele fala para aquele homem, quer edificação? Ele está limpando aquela ferida. E aquele homem começa a falar, Senhor, não tem homem algum. Ninguém se importa comigo. Eu estou aqui 38 anos, quase 40 anos, irmãos. Quase a vida. Nem cheguei lá ainda. Aquele homem já estava mais tempo do que eu tenho de vida, estava lá naquele tanque. Quantas vezes ele não viu pessoas passarem, saírem, mudarem de vida, crescerem, irem para lugar que de repente ele sonhou estar. E ele estava ali, preso àquela cama, preso àquele tanque, preso àquela frustração, preso àquela dor. Só que eu entendo que tudo aquilo que você planeja dá errado, tudo aquilo que você confia, por uma probabilidade de dar certo e muitas vezes dar errado, a gente entende que para cada coisa em que você foi ferido, foi frustrado, o Senhor tem uma restauração. Porque muitas vezes na área que você foi ferido é a área do propósito de que o Senhor tem na tua vida. Eu ouvi algo muito interessante do pastor Cláudio Duarte contando o testemunho dele, eu não sei se os irmãos ouviram. E ele falando que quando ele nasceu, a mãe dele era muito jovem, o pai dele, se eu não me engano, acho que tinha família, né? E ele, como a mãe era muito nova, o pai pegou e deu para uma família, que deu para outra família, que deu para outra família. E assim o pastor Cláudio Duarte passou por várias famílias. E por muito tempo ele não entendeu o porquê disso. Só que lá na frente, quando o ministério dele começou a florescer, ele foi entender que como um homem ia cuidar de família se ele não entendesse o que era família. E por isso o Senhor permitiu. Irmãos, às vezes é na dor que a gente vai entender o propósito. Mas o Senhor Jesus tinha um propósito de entrar naquele tanque naquele dia. O Senhor tem um propósito com o culto dessa noite. O Senhor tem um propósito com a tua vida. Ele tem um propósito com a tua família. Os seus não se perderão. Enquanto você estiver de pé para clamar por eles. Por isso é necessário que eu e você não percamos o propósito. Porque se a gente parar, aí fica mais difícil. Aí Jesus fala para aquele homem,
pega a tua cama e levanta-te. Levanta daí, levanta desse chão, levanta dessa paralisia, levanta dessa dor, levanta dessa frustração, levanta desse mal que te fizeram, dessa dor que te causaram, levanta desse chão. E ele levanta, irmãos, com apenas uma palavra. Porque às vezes a gente acha que vai demorar muito tempo para aquele trauma ser sarado. A gente acha que vai demorar muito tempo para reconstruir aquilo que a gente perdeu. A gente acha que vai demorar muito tempo para a gente ter de volta, conseguir construir aquilo que as águas levaram, que o tempo levou. Mas eu aprendo que basta somente uma palavra daquele que pode todas as coisas para a situação que hoje não tem saída se resolver. Sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E é muito interessante que quando o Senhor Jesus manda ele ficar de pé e sair daquele tanque, o Senhor, ele faz um adendo. Ele fala, você vai levantar, você vai sair, mas você vai levar a sua cama. Eu fico pensando numa pessoa que ficou 38 anos presa a uma cama, 38 anos em cima daquela cama, a última coisa que ele queria ver na vida dele era aquela cama. Eu imagino ele falando, Senhor, olha só, tem outra pessoa aqui presa, não posso dar dessa cama para alguém, não, de repente tem alguém precisando mais do que eu. Eu acho que agora eu não vou nem mais dormir, eu passei tanto tempo no chão, que eu acho que eu vou dormir em pé agora, Jesus. De repente, se fosse eu, né, irmão, estou conjecturando, estou brincando. De repente, se fosse eu ia querer negociar com o Senhor, olha, o Senhor não precisa mais não. Mas o Senhor dá uma ordem, leva a cama. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo de Deus restaurar, vai chegar um tempo de Deus curar, vai chegar um tempo de Deus exaltar. Em todas as áreas, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Só que quando a gente é exaltado por Deus, passa-se um tempo e muitas vezes a gente esquece de onde a gente saiu. Muitas vezes a gente esquece que houve 38 anos de cama para que nós estejamos exaltados. E muitas vezes isso é uma exaltação no nosso coração, que é diferente da exaltação de Deus. Porque quando Deus te exalta mais, a gente se humilha na presença dele. Mas quando a gente se exalta, aí o Senhor tem que abater. Então, para aquele homem não voltasse para aquele tanque, era necessário ele carregar a cama. Porque o Senhor conhece o teu interior, conhece o meu interior. Ele sabe o que eu e você, a gente aguenta. Tem muita coisa que ainda não chegou na nossa mão, porque nós não estamos preparados para receber. Porque se chegar agora, muitas vezes vai fazer a gente se perder. Então, é aquele período de amadurecimento. Então, o Senhor fala, leva a cama. Porque tem pessoas que passaram por uma situação de necessidade, de passar fome. Há pessoas que passaram uma situação de morar de favor na casa de alguém. Quem nunca passou um aperto, né, financeiro? Às vezes tem pessoas que passaram por perdas de família. Só que aí quando o Senhor exalta, quando o Senhor cura, porque a gente não vai carregar essa dor, irmãos. Porque a gente não vai carregar a dor do luto, da perda. O Senhor, ele restaura isso tudo. No lugar onde você foi ferido, onde eu fui ferido, só vai restar cicatriz. Só que aí o tempo passa e a gente se esquece da dor. A gente se esquece a dor que tinha antes do Senhor curar. Muitas vezes que fala assim, eu voltar em Auma, agora que o Senhor me exaltou, não, vou para lugares maiores. Eu visitar pai e mãe, não, meu pai e mãe são leigos, não têm conhecimento. A Bíblia fala, lembra de onde caíste. Tem muita gente que depois que é exaltado por Deus, esquece de onde veio. Por isso a gente vai ver pessoas que estão no auge, muitas vezes, de um dia para o outro caem. Porque a Bíblia diz que nós temos que estar firmados na rocha, a rocha é Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai deixar o teu pé vacilar. Ele não vai deixar a tua casa ruir. Porque aquilo que Deus tem para me dar e para dar para você, irmãos, é para permanecer para sempre. Porque o reino de Deus dura para sempre, aquilo que Deus faz dura para sempre. Ainda que seja como esse homem, ainda que hoje ele não esteja mais aqui, mas a sua história está reverberando. E nós sabemos que houve um homem paralítico 38 anos naquele tanque. E por isso Jesus fala, leva a cama. Não se esqueça. Não se esqueça de quem te ajudou. Não esqueça de quem esteve com você nos piores momentos. Não esqueça de quem te estendeu a mão. Não esqueça quem compartilhou o prato de feijão com você. Porque vai chegar um momento, irmãos, que tudo isso vão ser só lembranças. Vão ser só histórias que vão ser contadas. Vai chegar um tempo que a nossa situação vai ser tão diferente
que às vezes a gente vai ter que contar a história na íntegra e muita gente não vai acreditar. Você passou por isso? Você passou isso? Não, ninguém diz. Olha, a gente olha para você e vê uma alegria. Ninguém diz que você passou isso. E é nesse momento que o nosso testemunho vai ter que falar muito mais alto que as nossas palavras. Porque tem gente que está pregando as palavras, porém o testemunho não condiz. Não está vivendo. Lembra da casa da misericórdia. Lembra do tanque, lembra da cama, não se esqueça, não perca o propósito. Tem gente parando no meio do caminho porque está deixando o propósito. O propósito é a santificação, é a busca, é a consagração. Deus tem algo maior para mim e para você. Então não perca o foco, não perca o propósito daquilo que Deus quer na sua vida. Porque Deus ele tem restauração. E a Bíblia diz que aquele homem ele sai de dentro daquele tanque. E quando ele sai de dentro daquele tanque, é muito interessante porque pessoas que vão encontrar ele no meio do caminho, em vez de ficar felizes por ele, vão indagar, é sábado, você foi curado, que isso? Está errado. E tem muita gente que ainda está esperando o apoio de alguém para se levantar no ministério a qual Deus chamou. Tem gente esperando o apoio do amigo, da amiga. Entenda que muitas vezes nem todo mundo vai concordar com aquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Tem pessoas que vão querer falar assim, não é assim, não, comigo não aconteceu assim, por que vai acontecer com você? Mas só Deus sabe, o mistério que tem comigo e o mistério que tem com você. Só você sabe aquilo que você passou. Só você conhece os 38 anos de tanque. Só você conhece a cama que você ficou prostrado, que eu fiquei prostrada, até o Senhor levantar. Então, entre a opinião de qualquer pessoa e a palavra do Senhor, como nós falamos aqui, fique com a palavra do Senhor. Ele tem restauração para a tua casa. A gente canta o né? Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. A Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. O que ele fará no nosso meio desse ano de 2024 vai ser para ninguém colocar defeito, para as pessoas entenderem. Só pode ter sido Deus que fez isso naquela igreja de Inhaúma, porque não tinha como aquele cenário ser mudado. Não tinha como chegar ao ponto que chegou. O crescimento que Deus tem para mim e para a sua vida vai ser ganho através da luta, sim, da busca, sim, do choro, sim, mas ele vai chegar porque o Senhor tem restauração para aquilo que se perdeu. O Senhor tem restauração para aquilo que ruiu, para aquilo que quebrou, para aquilo que se feriu. O Senhor hoje tem cura para mim e para a tua vida em todas as áreas, em todos os sentidos. Ainda aquilo que o médico não dá solução, Deus tem solução para todas as coisas. Ele tem solução para a minha vida, para a tua casa, para os seus filhos. Deus tem solução, Ele é a solução. E hoje Ele te pergunta, queres ficação? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus ele estava subindo para ir para a porta das ovelhas. Aleluia! Só que a Bíblia diz em Lucas 15, apenas numa parábola, que um homem que tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu. Ele deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu, porque era preciosa para ele. De repente o homem vai olhar pelo quantitativo e fala assim, pô, tem 99 aqui, não precisa dessa daí não, deixa morrer, dá tem 99. Mas o Senhor Jesus fala assim, não, o sangue que eu derramei na cruz também foi por essa uma que se perdeu. Enquanto eu não tiver as 100 aqui, eu vou lá atrás da minha ovelha e vou buscar ela. De repente alguém diz que já não tem mais solução para o teu filho, para a tua filha. De repente alguém diz que não tem mais solução para o teu esposo, para a tua esposa. Não, ele já se perdeu muito, ela já se perdeu muito. Mas Jesus vai atrás. Se você permanecer firme no seu propósito, se você não abandonar, Deus tem solução. Ele busca aquela ovelha que está perdida. Ele coloca no ombro, a Bíblia diz, Lucas 15, ele coloca no ombro gostoso, ou seja, ele acolhe aquela ovelha. Se o mundo está abandonando, se alguém abandonou, o Senhor Jesus acolhe. Ele trata, ele sara, ele restaura, ele transforma, ele liberta e faz ser um novo homem, uma nova mulher, para a glorificação e exaltação do seu nome. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele vive e reina para todo sempre. E a promessa dele ainda está de pé, para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa. E a palavra de hoje é, enquanto você permanecer no teu propósito, o Senhor está cuidando de tudo. Como foi louvado aqui, mesmo que pedras venham contra mim, com palavra queiram me intimidar. Irmãos, não vai faltar intimidação.
não vai faltar pedra, não vai faltar acusação. Porque o próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele daria a solução, Ele daria escape para as adversidades. E Ele está com você, Ele está comigo. Fica com essa palavra no teu coração, não sei como você entrou aqui. De repente pensando, não, é mais uma quinta-feira. Não, irmãos. É mais uma oportunidade. Aleluia. Eu profetizo que teu mês de outubro será um mês abençoado. Um mês que você já vai estar dando culto de ação de graça, de vitórias. Que você já está há anos orando e ainda não aconteceu. Eu profetizo que o mês de outubro vai ser um mês de mudança dentro da tua vida, da tua casa, da tua família. Eu profetizo que o mês de outubro vai ser um mês de você contar aquilo que o Senhor fez. Eu profetizo na tua vida, eu creio que o Senhor tem poder para fazer. Busca no propósito, não desista. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.